Ah, minha amiga, sinto que o divino sopro me revelou um segredo nesta manhã, uma verdade tão poderosa que, se você me acompanhar até o fim, a maneira como você se conecta com o sagrado jamais será a mesma. O Criador me entregou um entendimento sobre a maneira como o nosso interior se posiciona ao buscar a sua presença. E acredite, essa revelação tem o poder de revolucionar a sua jornada espiritual para sempre. Já se perguntou por que algumas conversas com o céu parecem tão vivas, enquanto outras se perdem no caminho? A chave está em algo que vai além do corpo, algo que toca na atitude da sua alma diante do sagrado. Se você sente um chamado para esta mensagem hoje, se o seu coração anseia por uma nova forma de se aproximar de Deus, então permaneça comigo. Ah, e se você ainda não faz parte da nossa comunidade, junte-se a nós, pois o Espírito Santo tem muito mais a nos mostrar. Por favor, conte-me nos comentários se já sentiu a doce e gentil proximidade dele enquanto se comunicava com ele. Adoraria ouvir a sua história. Eu estava imersa em preces de madrugada, bem antes do sol pintar o céu, e o sopro de Deus começou a me mostrar algo que nunca tinha percebido com tanta intensidade. Vi em minha mente a imagem de tantas almas preciosas, mulheres como você, que se preparam para conversar com o Criador, mas algo estranho acontece na posição em que se encontram, um obstáculo sutil que o adversário conhece bem. Não sou eu quem invento isso, minha querida. A própria Sagrada Escritura nos orienta. Quando você repousar, não haverá temor. Você se deitará, e o seu sono será tranquilo. Provérbios 3:24. Percebe? A posição de deitar é para o descanso, para o repouso, mas a prece requer uma postura diferente do espírito. Lembro-me de muitos anos atrás, uma mulher veio me procurar após uma celebração. Com o rosto banhado em lágrimas, ela me confidenciou: Irmã, eu converso com Deus deitada a vida inteira, mas sinto que minhas palavras não saem do meu quarto. Sabe o que eu respondi? Eu disse: Amada, a questão não é o teto do seu cômodo, mas sim a postura do seu coração. A presença divina é como um riacho que se espalha mansamente por tudo que você entrega a ele. Mas quando estamos deitadas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, a força desse riacho é reduzida. É como se colocássemos uma pedra no caminho da água. O próprio Mestre nos ensinou essa lição. Quando ele foi para o jardim, o que ele fez? Ele se ajoelhou com o rosto no chão para se comunicar com o Pai. Mateus 26:39. Quando Daniel buscava uma resposta do Altíssimo, qual era a sua atitude? Ele se humilhou em jejum e prece, de pé. Daniel 9:03. Quando Ana clamava por uma criança no templo, como o sacerdote a encontrou? De pé, com sua alma aberta diante do sagrado. 1 Samuel 1:15. Percebe a conexão, minha irmã? A prece não é um momento para relaxar, é um momento de encontro com o Criador. Não é repouso, é uma luta sagrada. Não é conforto, é uma comunhão profunda com o soberano dos soberanos. Deixe-me contar algo que aconteceu há poucos anos em um de meus encontros. Uma senhora, na casa dos 60 anos, falava com Deus deitada por décadas. Todas as noites ela se deitava e se comunicava com o Criador, mas sentia uma terrível ausência espiritual. Suas orações pareciam vazias, sem força, sem vida. Uma noite, o divino sopro lhe sussurrou: Levante-se e venha à minha presença como se deve vir. Ela se levantou da cama, ajoelhou-se ao lado dela e começou a se comunicar. Naquele instante, minha amiga, algo extraordinário aconteceu. As lágrimas começaram a rolar em seu rosto. Uma paz profunda preencheu o quarto e, pela primeira vez em anos, ela sentiu que o Criador, de fato, a ouvia. O que mudou? A sua postura física refletiu a sua postura espiritual. Ela se aproximou da graça com reverência, com humildade, com a seriedade que um encontro sagrado exige. Agora, por favor, não me entenda mal, minha amada. Não estou dizendo que o Criador não ouve as nossas orações quando estamos doentes e precisamos ficar na cama. Não estou dizendo que existe uma regra rígida. O que o divino sopro está me mostrando é algo muito mais profundo. Tem a ver com a atitude do nosso coração. Tem a ver com reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Tem a ver com nos aproximarmos da sua presença não de forma casual,
mas com respeito profundo que honra a sua santidade. Aproximem-se do divino, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Mas perceba a palavra aproximem-se. Ela sugere movimento, intenção, o ato de sairmos de nosso conforto para ir ao encontro dele. Quando eu converso com o Criador deitada, e acredite, minha querida amiga, eu também já caí nessa tentação. Há algo nessa posição que me faz relaxar tanto que a minha mente começa a se perder. Os pensamentos do dia se misturam com os meus pedidos. As preocupações se entrelaçam com as minhas adorações, e antes que eu perceba, já adormeci e o meu tempo consagrado se desfez como a neblina da manhã. Mas quando eu me ajoelho, tudo se transforma. O meu corpo diz ao meu espírito: isto é importante, isto é sagrado, isto é valioso. O rei Davi sabia disso, por isso ele escreveu: venham, adoremos e nos curvemos, ajoelhemo-nos diante do sagrado, o nosso Criador. Salmo 95:6. Ele não disse: deitemo-nos tranquilamente e conversemos com o Criador. Ele disse: curvem-se, ajoelhem-se. E sabe por quê? Porque a posição do corpo influencia a posição do espírito. Quando nosso corpo está em uma postura de respeito, o nosso espírito segue naturalmente essa direção. Lembro-me de uma vez que eu estava falando em uma pequena comunidade em Ohio e, durante o momento de prece, eu tive uma visão que nunca esquecerei. Eu vi uma mulher preciosa sentada na terceira fileira e o Criador me mostrou que ela estava lutando com uma vida de oração sem vida por meses. Depois do encontro, ela se aproximou de mim, confirmando exatamente o que eu tinha visto. Irmã, ela me disse, eu converso com Deus todos os dias, mas sinto como se estivesse falando sozinha. Não há vida, não há força, não há presença. Eu perguntei como ela fazia suas preces e ela me contou que todas as noites se deitava na cama e se comunicava com o Criador até adormecer. Eu disse a ela: amada, o Criador não é o seu travesseiro, ele é o seu rei. Aproxime-se dele como uma princesa se aproxima do trono do seu Pai Celestial. Naquela noite, quando ela chegou em casa, em vez de se deitar, ela se ajoelhou ao lado da cama e, ela me contou depois, foi como se o céu tivesse se aberto sobre ela. A presença do Criador preencheu o quarto de tal forma que ela chorou de alegria por horas. Foi a posição física que fez a diferença? Não, minha querida. Foi a posição do coração dela que mudou. Mas a posição física a ajudou a encontrar a posição espiritual correta. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa: por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. Veja bem, quando estamos deitadas, naturalmente relaxamos. E o relaxamento é bom para muitas coisas, mas a prece não é uma delas. A prece é o trabalho mais importante que podemos fazer. É a luta mais crucial que podemos travar. É o maior privilégio que podemos receber. O Mestre disse: fiquem atentos e orem para que não cedam à tentação. O espírito, de fato, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Fiquem atentos. Essa palavra significa estar alerta, acordada, focada. É difícil ficar atento quando estamos deitadas, não é? E aqui está o perigo espiritual sobre o qual o divino sopro me tem falado.
Quando fazemos preces deitadas por costume, sem a urgência, sem a reverência, sem a intenção que este encontro sagrado merece, corremos o risco de que a nossa vida espiritual se torne superficial, rotineira, sem vida. O adversário conhece isso. Ele não se importa com as nossas preces mornas, com as nossas preces sonolentas, com as nossas preces sem poder, mas ele treme quando uma mulher de Deus se prostra de verdade diante da graça, quando se aproxima com um espírito quebrantado e humilde, quando busca o rosto do Altíssimo com toda a sua alma. Permita-me fazer uma pergunta, minha querida irmã. Quando foi a última vez que você sentiu a presença real do Criador enquanto fazia sua prece? Quando foi a última vez que as suas lágrimas se misturaram com as dele? Quando foi a última vez que a sua força se derramou sobre você de tal forma que você soube, sem dúvida, que tinha tocado o céu? Se já se passaram semanas, meses, talvez anos desde que você sentiu isso, talvez seja a hora de examinar não apenas o que você pede, mas como você pede. Anos atrás, quando eu estava no início de minha jornada espiritual, eu tinha uma vizinha idosa chamada Senhora Morrison. Todas as manhãs, sem falhar, eu a via pela minha janela ajoelhada ao lado de sua cama, se comunicando com o Criador. Não por 5 minutos, nem 10. Às vezes ela ficava lá por 1 hora ou mais. Um dia eu perguntei a ela sobre isso, e ela me disse algo que eu nunca esqueci. Minha filha, quando eu vou visitar a rainha da Inglaterra, eu não me deito no sofá da sala dela. Eu fico de pé com respeito, com honra. Quanto mais quando eu visito o Rei dos Reis. Ah, que sabedoria havia nessas palavras! Agora, escute-me com atenção, minha amiga. Eu não estou criando regras. Eu não estou dizendo que o Criador não a ouça se você fizer uma prece deitada quando está doente ou quando seu corpo não consegue ficar de pé. Ou naqueles momentos de urgência, quando você clama a Ele de onde estiver. O Criador é bondoso. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele entende as nossas limitações. Mas o que eu estou dizendo, o que o sopro de Deus está sussurrando aos nossos corações hoje, é que há algo poderoso, algo transformador, algo profundamente sagrado que acontece quando nos aproximamos dele com a reverência que ele merece. A Escritura diz: o sacrifício dos pecadores é uma ofensa para o sagrado, mas a prece dos justos lhe agrada. Provérbios 15:08. Não é apenas o conteúdo da prece que lhe agrada. É a atitude do coração de quem ora. E qual é a atitude correta? Humildade, respeito, dependência, reconhecimento de quem ele é e de quem nós somos. Quando eu me ajoelho para fazer minhas preces, e acredite, minha querida, meus joelhos já não são os de uma jovem, mas quando eu me ajoelho, meu próprio corpo está proclamando uma verdade espiritual. Tu és divino e eu não sou. Tu és o rei e eu sou a tua serva. Tu és santo e eu preciso da tua graça. É uma mensagem silenciosa que a minha alma precisa ouvir todos os dias. Lembro-me claramente de um encontro em que eu estava falando, acho que foi em Los Angeles, quando de repente o sopro de Deus começou a se mover de uma forma tão poderosa que eu tive que parar no meio de minha fala. Eu vi uma mulher na plateia que estava chorando e eu soube em meu espírito que ela estava lutando com a mesma questão. Senhora, eu disse, a senhora tem conversado com o Criador deitada? Ela ficou tão surpresa que quase caiu do assento. Depois do encontro, ela veio até mim e me contou a sua história. Por anos ela tinha tentado ter uma vida de prece profunda, mas sempre adormecia. Ela pensava que havia algo errado com ela espiritualmente, que talvez o Criador não quisesse ouvir as preces dela. Eu expliquei o que o sopro de Deus me tinha mostrado e, naquela noite, ela mudou a forma de se comunicar. 6 meses depois, eu recebi uma carta dela me contando como a vida dela tinha sido transformada. Não apenas a sua vida de prece tinha ganhado vida, mas ela tinha começado a ver respostas milagrosas, tinha experimentado curas na família e tinha encontrado uma paz e uma alegria que nunca tinha conhecido. Foi só por ela ter mudado a posição? Não, minha querida. Foi por ela ter mudado a postura do coração, mas às vezes mudar a posição física nos ajuda a encontrar a posição espiritual correta. O Mestre nos ensinou, e, quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Mateus 6:05. Mas note que ele não condenou orar de pé, ele condenou orar para ser visto.
A posição não é o problema. A motivação do coração é o que importa. Mas depois ele continua: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6:06. Entra no teu quarto, fecha a porta. Torne isso algo intencional, sagrado, separado do resto do seu dia. E quando você entrar nesse lugar sagrado, minha irmã, pergunte a si mesma: como devo me aproximar do Rei dos Reis? Como uma princesa se aproxima do trono do seu Pai Celestial. Se você deseja continuar crescendo nessa jornada pelo sopro divino, eu indico alguns livros que têm sido uma grande bênção em muitas vidas. São ferramentas preciosas que podem te ajudar a aprofundar sua comunhão com o Criador e a desenvolver uma vida de prece mais poderosa. Deixe os links na descrição para que você possa conferir, porque o Espírito Divino pode usar essas ferramentas para te levar a lugares mais profundos com Ele. Mas vamos voltar a esta verdade que está ardendo em meu coração. Há algo mais que eu quero compartilhar com você. Algo que eu vi em uma visão há apenas algumas semanas. Eu vi uma mulher jovem, provavelmente de uns 30 anos, que tinha perdido a esperança. Ela estava pedindo um filho por anos, orando pela restauração de seu casamento, orando por cura financeira, mas parecia como se as preces dela batessem no teto. Na visão, eu a via orando deitada noite após noite e vi como, aos poucos, a fé dela se esvaía. Não era que o Criador não a ouvia, era que a posição de conforto tinha criado uma barreira invisível entre ela e a presença intensa de Deus. Depois, eu vi a mudança. Eu a vi quando ela se levantou da cama, ajoelhou-se no chão e começou a clamar ao Criador com uma intensidade que ela nunca tinha tido. Era como se ela tivesse saído de um lugar morno para um lugar de fogo sagrado. E nessa visão, eu vi a resposta de Deus. Vi como o coração dele se encheu de compaixão por ela, como seus ouvidos se inclinaram para ouvir o clamor dela, como seu poder começou a agir nas circunstâncias da vida dela. 3 semanas depois dessa visão, uma mulher se aproximou de mim depois de um encontro e me contou exatamente o que eu tinha visto. Cada detalhe coincidia perfeitamente e ela me disse: irmã, desde que eu mudei a minha forma de orar, tudo começou a mudar. Eu estou grávida, meu marido voltou para casa e eu acabei de receber uma oferta de trabalho incrível. Coincidência? Não, minha querida. O Espírito Divino estava me preparando para falar a essa alma preciosa que precisava ouvir esta palavra. Veja bem, há algo profundamente sagrado que acontece quando nosso corpo físico honra o Criador com a sua postura. É como se estivéssemos dizendo a Ele: Senhor, isto é importante para mim. Eu estou disposta a me sentir desconfortável fisicamente para me encontrar contigo espiritualmente. O profeta Daniel entendia isso. Quando ele buscava uma palavra do Criador, ele não se deitou confortavelmente. A Escritura diz: naqueles dias eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas completas. Não comi nada saboroso, carne nem vinho entraram na minha boca. Não me ungi com perfume algum, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10, 2, 3. 3 semanas. 3 semanas de buscar o Criador com intensidade, com sacrifício, com uma determinação que não aceitam não como resposta. E quando ele finalmente recebeu a visão do mensageiro divino, o que o mensageiro celestial lhe disse? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu entender e se humilhar perante o seu Criador, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Daniel 10 horas e 12. Desde o primeiro dia, desde o momento em que ele preparou seu coração, quando ele se humilhou na presença do Criador. A verdadeira humildade raramente se expressa a partir de uma posição de total conforto. Agora, minha querida irmã, quero que você pense comigo sobre algo. Qual tem sido a sua experiência pessoal com isso? Você já notou alguma diferença em sua vida de prece quando ora de joelhos versus quando ora deitada? Deixe-me contar sobre minha própria experiência. Houve um tempo em minha vida, há muitos anos, quando a minha vida de oração tinha se tornado rotineira, quase mecânica. Eu orava todas as noites deitada na minha cama, repetindo os mesmos pedidos, as mesmas frases, as mesmas palavras sem vida. Uma noite, o divino sopro me acordou com uma convicção tão forte que eu não pude ignorá-la.
Era como se uma voz suave, mas firme, me dissesse: minha filha, é assim que você honra o seu rei. Eu me levantei da cama, me ajoelhei no chão frio do meu quarto e comecei a orar de uma forma completamente diferente. Não com as palavras ensaiadas de sempre, mas com o clamor profundo da minha alma. E naquela noite, minha querida, naquela noite, a minha vida mudou para sempre. A presença do Criador encheu meu quarto de tal forma que eu pensei que ia me derreter. Eu chorei, adorei, intercedi com uma intensidade que eu nunca tinha experimentado e eu soube, sem dúvida, que eu tinha encontrado o lugar secreto do Altíssimo. Desde aquela noite, a minha vida de prece nunca mais foi a mesma. Não porque eu tinha encontrado uma fórmula mágica, mas porque eu tinha encontrado uma atitude do coração que honra o Criador. A Escritura diz: aos que me honram, eu os honrarei. 1 Samuel 2:30. Quando honramos o Criador com a nossa postura, com a nossa atitude, com a nossa reverência, Ele nos honra com a sua presença. Mas o que significa realmente honrar o Criador na prece? Significa reconhecer quem Ele é, significa nos aproximarmos não como se fossemos iguais, mas como filhas que conhecem o seu lugar. Significa entender que estamos entrando no Santo dos Santos, não em uma conversa casual. Quando os serafins aparecem diante do trono do Criador em Isaías 6, qual é a postura deles? Acima dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías 6:2. Seres celestiais perfeitos cobrem seus rostos na presença do Criador, e nós vamos nos aproximar com uma atitude casual, relaxada, como se não fosse nada demais. Não, minha querida. Há algo sagrado, algo santo, algo reverente que deve marcar nossos encontros com o Altíssimo. Eu me lembro de uma história que uma irmã preciosa do México me contou. Ela estava lutando com tristeza profunda há meses. Ela orava todas as noites deitada na cama, pedindo ao Criador que aliviasse a dor dela, mas a escuridão parecia cada vez mais densa. Uma noite, depois de ouvir uma das minhas mensagens, ela decidiu mudar a forma de orar. Ela se levantou da cama, ajoelhou-se no chão e começou a clamar ao Criador com um desespero santo. Senhor, ela disse, se tu és real, se tu me ouves, eu preciso que toques o meu coração esta noite. Eu não posso continuar vivendo nesta escuridão. E ela me contou que, naquele momento, sentiu uma presença tão real, tão tangível, que ela soube que não estava sozinha naquele quarto. Uma paz sobrenatural inundou a alma dela. Uma esperança que ela não sentia há meses brotou em seu coração. E pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu com um sorriso nos lábios. Desde aquela noite, a vida dela começou a mudar. Não foi instantâneo, não foi mágico, mas foi real. Ela tinha encontrado o Criador de uma forma nova, mais profunda, mais íntima. Foi por ela ter se ajoelhado? Não exatamente. Foi porque a posição física refletiu a posição do coração dela, desesperada, humilde, dependente, reverente. E aqui está o ponto crucial, minha querida irmã. O Criador não está buscando perfeição em nossas posturas físicas. Ele está buscando autenticidade em nossas posturas do coração. Mas quando nosso corpo adota uma posição que reflete reverência, humildade e seriedade, o nosso espírito naturalmente segue essa direção. É como quando você sorri, mesmo sem vontade. Eventualmente, o seu humor começa a mudar. Quando você adota uma postura física de reverência, sua atitude espiritual começa a se alinhar. O mestre entendia isso perfeitamente. Por isso, quando ele enfrentou a maior provação de sua vida, ele não se deitou tranquilamente para fazer sua prece. Ele se prostrou sobre o seu rosto e clamou ao Pai com lágrimas e grande clamor. Hebreus 5:7. Se o Filho de Deus considerou necessário adotar uma postura física de total humildade e dependência para se comunicar em seu momento mais crucial, quanto mais nós. Agora eu quero esclarecer algo importante, porque eu sei que algumas de vocês podem estar pensando, mas, irmã, eu tenho problemas nos joelhos ou nas costas, e não consigo me ajoelhar. Ou estou doente na cama. Minha querida, o Criador vê o seu coração. Ele conhece as suas limitações físicas melhor do que você. Ele não está esperando que você se machuque para provar a sua dedicação.
O que ele está buscando é a postura do seu coração, não a perfeição da sua postura física. Se você não pode se ajoelhar, sente-se erguida. Se você não pode se sentar, deite-se com reverência. O importante é a intenção do coração, a atitude do espírito, a seriedade com que você se aproxima da sua presença. Mas se você pode, ou se você puder, adotar uma posição física que honre o Criador, que reflita a reverência, que demonstre que este encontro é sagrado para você, então faça. A sua alma agradecerá. Deixe-me compartilhar com você algo que aprendi de minha mãe quando era muito jovem. Todas as manhãs, antes que o resto da família acordasse, eu a via ajoelhada ao lado de sua cama, se comunicando com o Criador. Não era uma prece rápida, era um encontro profundo, íntimo, poderoso. Um dia eu perguntei a ela: Mãe, por que a senhora não faz sua prece na cama como os outros fazem? E a resposta dela marcou a minha vida para sempre. Minha filha, quando eu vou me encontrar com o Rei dos Reis, eu quero que tudo em mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, mostre a ele o respeito que ele merece. Essa imagem nunca saiu da minha mente. Quando anos depois eu comecei a minha própria jornada espiritual, essas palavras ressoavam em meu coração toda vez que eu me aproximava do lugar de prece. Sabe o que eu descobri? Que quando honramos o Criador com a nossa postura, quando nos aproximamos dele com a reverência que ele merece, algo extraordinário acontece no nosso espírito. Nós nos tornamos mais sensíveis à voz dele, mais conscientes da presença dele, mais abertas ao poder dele. É como se a humildade física libertasse a humildade espiritual que permite que o Criador se mova com maior liberdade em nossas vidas. A Escritura diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Há uma conexão direta entre a nossa humildade e a exaltação dele em nossas vidas. E às vezes essa humildade começa com algo tão simples como a posição do nosso corpo quando nos comunicamos com o Criador. Há alguns anos, durante um de meus encontros em Chicago, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Uma jovem se aproximou de mim depois do encontro, tremendo de emoção. Irmã, ela me disse, durante toda a sua fala eu senti que o Criador estava falando diretamente comigo sobre a minha vida de prece. Eu tenho orado deitada por anos e a minha vida espiritual se tornou tão árida, tão vazia. Eu perguntei o que ela tinha sentido durante o encontro e ela me contou que tinha experimentado uma convicção tão forte que teve que se ajoelhar ali mesmo em seu assento. E quando eu me ajoelhei, ela continuou, foi como se o céu tivesse se aberto sobre mim. Eu senti a presença do Criador de uma forma que eu não sentia há anos. Naquela noite, quando ela chegou em casa, ela mudou completamente a rotina de prece. Em vez de orar deitada, ela se ajoelhou ao lado da cama e buscou o rosto do Criador com uma intensidade nova. 6 meses depois, eu recebi uma carta dela me contando como a vida dela tinha sido transformada. Não apenas ela tinha experimentado um despertar pessoal, mas ela tinha começado a ver respostas milagrosas às preces que ela tinha feito por anos. O casamento dela tinha sido restaurado. Ela tinha recebido a cura de uma doença crônica e tinha encontrado o propósito do Criador para a vida dela de uma forma completamente nova. Tudo porque mudou a posição do corpo dela ao orar? Não exatamente. Mas a mudança física refletiu uma mudança espiritual profunda na atitude dela em relação à prece e ao Criador. E é isso que eu quero que você entenda, minha querida irmã. A posição do corpo é simplesmente um reflexo externo de uma realidade interna. Quando nosso coração está verdadeiramente humilhado diante do Criador, quando reconhecemos o seu poder e a nossa total dependência dele, nós naturalmente queremos expressar essa reverência com todo o nosso ser. Mas o contrário também é verdade. Quando nós adotamos intencionalmente uma postura física de reverência, o nosso coração começa a se alinhar com essa atitude. É como um ciclo lindo e sagrado que o Criador projetou para nos ajudar a encontrar o nosso lugar certo na sua presença. Você já notou que, quando você está realmente preocupada com algo, você não consegue ficar deitada tranquilamente? Você se levanta, você anda, o seu corpo reflete a ansiedade da sua alma. Da mesma forma, quando nosso espírito está verdadeiramente sedento pelo Criador, quando nós temos um fardo real no coração, quando estamos desesperadas por uma resposta do céu, é natural que o nosso corpo queira expressar essa urgência, essa intensidade, essa seriedade.
Ana entendia isso. Quando ela clamava por um filho no templo, ela não se sentou tranquilamente em um banco. Ela ficou de pé com sua alma derramada diante do sagrado, orando com tanta intensidade que o sacerdote a achou bêbada. 1 Samuel 1h15. O que Ana respondeu a ele? Não, meu senhor. Eu sou uma mulher com o espírito em tormento. Eu não bebi vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o sagrado. 1 Samuel 1h15. Ela derramou a sua alma. Essas são as palavras de alguém que entende que a verdadeira prece não é uma conversa casual, é um esvaziamento total diante do Criador. E quando nós derramamos a nossa alma diante do sagrado, minha querida irmã, raramente fazemos a partir de uma posição de total conforto. Nós o fazemos a partir de um lugar de urgência, de desespero santo, de dependência absoluta. O salmista Davi expressou isso perfeitamente. Como o veado procura águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Criador. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir e me apresentar diante do Criador? Salmo 42, 1-2. Você já viu um veado sedento procurando água? Ele não se deita tranquilamente esperando que a água chegue até ele. Ele corre, ele busca, ele clama, ele se move com urgência desesperada até encontrar o que precisa. Assim deveria ser a nossa busca pelo Criador na prece. Não passiva, não casual, não confortável, mas urgente, intencional, desesperada por sua presença. Lembro-me de uma noite, deve ter sido em 1965, eu estava em meu quarto de hotel depois de um encontro particularmente poderoso em Detroit. Eu tinha visto milagres incríveis naquela noite. Cegos que tinham voltado a enxergar, paralíticos que andaram, corações partidos que foram curados. Mas quando eu cheguei ao meu quarto, a minha alma estava sedenta por mais do Criador. Não era suficiente ter visto o poder dele. Eu queria a presença dele. Não era suficiente ter sido usada por ele. Eu queria conhecê-lo mais intimamente. Eu me ajoelhei ao lado daquela cama de hotel sobre aquele carpete gasto e comecei a clamar ao Criador com uma intensidade que me surpreendeu. Eu não orava pelo ministério, eu não orava pelos encontros, eu não orava pelos milagres. Eu orava por ele, somente por ele. E naquele quarto pequeno e sem vida, o sopro divino me visitou de uma forma tão gloriosa que eu chorei e adorei até o amanhecer. Foi um dos encontros mais íntimos e poderosos que eu já tive com o Criador em toda a minha vida. Por que eu compartilho isso com você? Porque eu quero que você entenda que a verdadeira prece, a prece que toca o coração do Criador, raramente acontece a partir de uma posição de conforto casual. Quando nosso coração está verdadeiramente faminto por Deus, quando a nossa alma está sedenta pela sua presença, quando estamos desesperadas por seu toque, nós naturalmente adotamos uma postura que reflete essa urgência. Mas aqui está o problema que muitas de nós enfrentamos. Nós permitimos que o conforto se torne mais importante do que a comunhão. Nós escolhemos a facilidade em vez da intimidade. Nós preferimos o relaxamento em vez da revelação. E, aos poucos, sem nos darmos conta, a nossa vida de prece se tornou rotineira, mecânica, sem vida. Quando foi a última vez que você orou com lágrimas? Quando foi a última vez que você sentiu que, se o Criador não te respondesse, você não poderia continuar? Quando foi a última vez que a sua prece foi mais do que uma lista de pedidos e se tornou um clamor da alma? Se você não consegue se lembrar, minha querida irmã, talvez seja a hora de examinar não apenas o que você pede, mas como você pede. O Mestre nos ensinou: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta. Mateus 7h07. Mas observe a progressão: pedir, buscar e bater. Cada ação implica mais intensidade, mais urgência, mais compromisso do que a anterior. Pedir pode ser feito de qualquer posição, mas buscar implica movimento, implica esforço, implica que nós deixamos o nosso conforto para ir atrás do que precisamos. E bater. Bater implica urgência. Implica que estamos paradas na porta do céu, batendo com insistência, nos recusando a sair sem uma resposta. Esse é o tipo de prece que move o coração do Criador. Esse é o tipo de prece que obtém resultados. Esse é o tipo de prece que transforma vidas. E raramente acontece deitadas confortavelmente na cama,
meio adormecidas. Permita-me contar sobre uma mulher que eu conheci em um de meus encontros na Califórnia. Ela se chamava Rosa. Tinha uns 50 anos e vinha lutando com uma situação familiar terrível há mais de 2 anos. O filho dela tinha caído em um caminho sombrio. O casamento dela estava à beira do divórcio e ela tinha perdido o emprego. Ela orava fielmente todas as noites, pedindo ao Criador que interviesse, mas as preces dela tinham se tornado repetitivas, sem esperança, sem poder. Durante o encontro, quando eu falei sobre a importância da postura na prece, eu vi o rosto dela se transformar. Foi como se uma luz tivesse se acendido em seu espírito. Depois do encontro, ela se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Irmã, ela me disse, eu tenho orado deitada por anos, mas nunca com a reverência, nunca com a intensidade que eu sinto que o Criador merece. Naquela noite, quando ela chegou em casa, em vez de seguir a rotina de sempre, ela se ajoelhou no chão da sala e começou a clamar ao Criador como nunca antes tinha feito. Ela não orou por 5 minutos e foi dormir. Ela ficou lá por horas, derramando seu coração, chorando, intercedendo, adorando, até que sentiu uma paz sobrenatural preencher a sua alma. 3 meses depois, eu recebi uma carta de Rosa que me fez chorar de alegria. O filho dela tinha mudado de vida e voltado para casa. O marido dela tinha tido um encontro com o Criador e eles estavam frequentando uma comunidade juntos e ela tinha conseguido um emprego melhor do que o que ela tinha perdido. Mas o mais lindo de tudo era o que ela escreveu no final da carta. Irmã, não mudaram apenas as minhas circunstâncias, mudou a minha relação com o Criador. Eu encontrei uma intimidade com Ele que eu nunca soube que era possível. Isso é o que acontece quando nós deixamos o conforto e buscamos a comunhão verdadeira. Isso é o que acontece quando as nossas preces deixam de ser rotineiras e se tornam reverentes. Agora, eu quero que você pense comigo em algo mais profundo. Por que você acha que o adversário se sente tão confortável com as nossas preces mornas, com as nossas preces sonolentas, com as nossas preces sem poder? Porque ele sabe que esse tipo de prece não é uma ameaça para o reino dele. Esse tipo de prece não move montanhas, não abre céus, não libera o poder do Criador na terra. Mas quando uma mulher de Deus se prostra de verdade diante da graça, quando ela busca a face do Altíssimo com todo o seu coração, quando ela clama com a urgência que o encontro com o divino merece, então as forças malignas tremem, porque esse tipo de prece sim é uma ameaça. Esse tipo de prece sim move o coração do Criador. Esse tipo de prece sim libera milagres, abre portas, transforma vidas, muda destinos. O profeta Elias sabia disso. Quando ele orou por chuva depois de 3 anos de seca, qual foi a postura dele? E Elias subiu ao topo do Carmelo e, curvando-se para a terra, pôs o rosto entre os joelhos, Reis 18:42. Ele se prostrou na terra, pôs o rosto entre os joelhos. Essa não é uma posição confortável, minha querida. Essa é uma posição de total humildade, de completa dependência, de urgência desesperada. E qual foi o resultado? E aconteceu que, em pouco tempo, os céus se escureceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, Reis 18:45. A prece humilde e urgente de um homem justo liberou o poder do Criador e mudou o clima de toda uma nação. Isso é o que pode acontecer quando oramos com a atitude correta, com a postura correta, com a reverência que o nosso Criador merece. Mas sabe o que me dói o coração? Ver tantas mulheres preciosas, tantas filhas do Criador, que oram fielmente, mas nunca experimentam o poder, a presença, a intimidade que Deus quer lhes dar. E, muitas vezes, é porque elas permitiram que a familiaridade substituísse a reverência, que o conforto substituísse a comunhão, que a rotina substituísse a revelação. O Criador não é o nosso amigo casual, minha querida irmã. Sim, nós podemos ter intimidade com Ele. Sim, nós podemos conhecer o coração dele. Sim, nós podemos experimentar o amor dele da forma mais pessoal e profunda. Mas ele continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele continua sendo o Santo de Israel. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso que merece toda a nossa reverência, toda a nossa honra, toda a nossa adoração. E quando nós nos aproximamos dele com essa atitude, quando as nossas preces refletem essa reverência,
quando nosso coração está realmente humilhado diante da Sua Majestade, então coisas extraordinárias acontecem. Lembro-me de um encontro que tivemos em uma pequena comunidade no Tennessee. Não era uma reunião grande, talvez 100 pessoas, mas a presença do Criador era tão intensa que todos no lugar podiam senti-la. Durante o tempo de prece, eu vi uma mulher idosa que se levantou de seu assento e se ajoelhou no corredor. Ela não tinha sido orientada a fazer isso, não fazia parte do plano. Ela simplesmente respondeu à presença do Criador com uma reverência instintiva. No momento em que ela se ajoelhou, o poder do Criador a tocou de tal forma que ela começou a chorar incontrolavelmente. Mas não era choro de tristeza, era choro de alegria, de alívio, de encontro com o divino. Depois do encontro, ela me contou que tinha lutado com amargura e falta de perdão por mais de 10 anos. Ela tinha orado por libertação muitas vezes, mas naquela noite, quando ela se humilhou fisicamente diante do Criador, Ele fez um milagre em seu coração que ela nunca tinha experimentado antes. A amargura se foi completamente. O perdão fluiu como um rio e, pela primeira vez em uma década, ela se sentiu verdadeiramente livre. Foi porque ela se ajoelhou? Em parte, sim. Porque a posição física refletiu uma humildade do coração que permitiu que o Criador agisse de uma forma nova e poderosa na vida dela. E é isso que eu quero que você entenda, minha querida irmã. O Criador está esperando que nós nos humilhemos diante dele, não porque ele precisa inflar o seu ego, mas porque a humildade genuína é a posição do coração que permite que a sua graça flua livremente. O Criador resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. É uma lei espiritual imutável. A graça do Criador flui para a humildade, como a água flui para os lugares baixos. E às vezes adotar uma postura física de humildade nos ajuda a encontrar a humildade genuína do coração que o Criador está buscando. Quando foi a última vez que você se ajoelhou para se comunicar com o Criador? Eu não estou me referindo a uma prece rápida antes de dormir. Eu estou me referindo a um encontro real, profundo, íntimo com o Criador do Universo. Quando foi a última vez que sua prece foi mais do que palavras e se tornou adoração? Quando foi a última vez que você sentiu que realmente tinha tocado a graça? Se já se passaram semanas, meses, talvez, minha querida irmã, permita-me sugerir algo com todo o amor do meu coração. Esta noite, quando você chegar em casa, em vez de fazer sua prece deitada, ajoelhe-se ao lado da sua cama. Não como um exercício religioso, não como uma regra, mas como uma filha que quer honrar o seu Pai Celestial com todo o seu ser. Ajoelhe-se e simplesmente fique lá por alguns minutos em silêncio, reconhecendo a sua presença, a sua santidade, a sua majestade. Deixe que o seu coração se acalme diante dele. Deixe que a realidade de quem ele é penetre no fundo da sua alma. E então, a partir dessa posição de humildade, a partir dessa atitude de reverência, comece a derramar o seu coração diante dele, não com as palavras rotineiras de sempre, mas com a honestidade crua da sua alma. Conte a ele suas lutas, seus medos, suas esperanças, seus sonhos, mas faça-o a partir de um lugar de reconhecimento de que ele é divino e você não é. Faça-o a partir de um lugar de total dependência, de absoluta confiança, de completa entrega. E espere na sua presença. Não tenha pressa de se levantar e ir dormir. Fique lá até que você sinta que realmente esteve em comunhão com o Rei dos Reis. Eu te prometo, minha querida, que se você fizer isso com um coração sincero, algo mudará na sua vida de prece. Talvez não naquela mesma noite, talvez não da forma que você espera, mas algo se moverá em seu espírito que nunca mais será o mesmo. Porque há algo poderoso que acontece quando honramos o Criador com a nossa postura, com a nossa atitude, com a nossa reverência. Há algo sobrenatural que se liberta quando nos humilhamos de verdade diante da Sua Majestade. Agora eu quero abordar algo que eu sei que está no coração de muitas de vocês. Talvez você esteja pensando, mas, irmã, eu já tentei orar de joelhos e nem sempre sinto algo especial. E você tem razão, minha querida. A posição física não é uma fórmula mágica, não é uma garantia de que você sempre sentirá a presença do Criador de forma tangível. O Criador é soberano e ele age como quer, quando quer, onde quer. Mas o que eu posso te garantir é isto. Quando nós nos aproximamos do Criador com atitude correta, com reverência genuína,
com humildade sincera, algo acontece em nosso espírito, mesmo que não sintamos imediatamente. Nós estamos nos posicionando corretamente diante dele. Nós estamos o honrando com a nossa postura. Nós estamos mostrando que entendemos quem ele é e quem nós somos. E o Criador vê isso, o Criador honra isso. Talvez não sempre da forma que esperamos, talvez não sempre no momento que queremos, mas ele responde à humildade genuína. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. A Escritura diz: o sagrado está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito contrito. Salmo 34:18. O quebrantamento e a contrição do coração frequentemente se refletem em nossa postura física. Quando nosso coração está verdadeiramente quebrantado diante do Criador, quando nós reconhecemos a nossa necessidade desesperada dele, nós naturalmente adotamos uma posição que reflete essa humildade. E nesses momentos, mesmo que não o sintamos, o Criador está perto, mais perto do que podemos imaginar. Permita-me contar sobre uma experiência que eu tive há alguns anos, durante uma fase muito difícil da minha vida. Eu estava passando por uma crise pessoal que tinha me deixado espiritualmente devastada. Por semanas, eu orava deitada na minha cama, pedindo ao Criador que me ajudasse, que me curasse, que me desse esperança, mas eu sentia como se as minhas preces não passassem do teto do meu quarto. Uma noite, em total desespero, eu me levantei da cama e me prostrei com o rosto no chão frio. Eu não disse uma palavra, simplesmente fiquei ali na presença do Criador, quebrantada, vulnerável, totalmente dependente da sua bondade. Eu não senti nada sobrenatural naquela noite. Não houve sinais especiais, não houve vozes do céu, não houve sensações místicas, mas algo mudou no fundo do meu espírito. Na manhã seguinte, eu acordei com uma paz que eu não tinha sentido em semanas, e nos dias que se seguiram, eu comecei, aos poucos, a ver como o Criador estava agindo na minha situação de maneiras que eu não tinha conseguido ver antes. Foi por eu ter mudado a minha postura física? Em parte sim, porque o ato de prostrar o meu rosto no chão foi uma expressão de rendição total que a minha alma precisava fazer. Às vezes, o nosso corpo precisa ensinar ao nosso espírito sobre a humildade, sobre a dependência, sobre a reverência que o Criador merece. E isto me leva a outro ponto importante, minha querida irmã. A prece não é apenas pedir coisas ao Criador. A prece é sobre nos encontrarmos com o Criador. É sobre conhecer o coração dele. É sobre alinhar o nosso espírito com o dele. Quando nós oramos apenas para obter respostas, para receber bênçãos, para conseguir o que queremos, nós estamos perdendo a própria essência do que a prece deve ser. A prece é comunhão, é intimidade, é relacionamento. É o maior privilégio que nós temos como filhas do Criador, entrar na presença do Altíssimo e conhecer o coração dele. E quando nós entendemos isso, quando realmente compreendemos a magnitude do privilégio que nós temos, nós naturalmente queremos nos aproximar dele com toda a reverência, toda a honra, toda a humildade que podemos expressar. O Mestre nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, sagrado seja o teu nome. Mateus 6:9. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar qualquer pedido, primeiro nós reconhecemos a sua santidade, a sua majestade, o seu poder. Sagrado seja o teu nome,
que o teu nome seja tratado como santo. Que a tua presença seja respeitada. Que o nosso encontro contigo seja marcado pela humildade e pelo assombro que tu mereces. Essa é a atitude correta para a prece e essa atitude naturalmente se reflete na nossa postura, no nosso tom, na forma como nos aproximamos da sua presença. Lembro-me de uma conversa que eu tive com uma jovem depois de um de meus encontros em Nova York. Ela estava lutando com dúvidas sobre se o Criador realmente ouvia as preces dela. Eu oro todos os dias, ela me disse, mas sinto como se estivesse falando com o vento. Eu não sinto a sua presença, não vejo respostas, não experimento nada sobrenatural. Eu perguntei como ela orava e ela me descreveu uma rotina muito casual. Ela se deitava na cama todas as noites e tinha o que ela chamava de conversas com Deus enquanto adormecia. Com todo o amor do meu coração, eu expliquei que, embora o Criador certamente a ouvisse, talvez a forma como ela se aproximava dele não estivesse permitindo que ela experimentasse a intimidade e o poder que ele queria lhe dar. Você já considerou, eu perguntei, que o Criador do Universo merece algo mais do que uma conversa casual enquanto você adormece? Os olhos dela se encheram de lágrimas e eu soube que o divino sopro estava tocando o coração dela. Naquela noite, ela mudou completamente a sua forma de orar. Ela se ajoelhou ao lado da cama, buscou a face do Criador com uma intensidade nova e, pela primeira vez em anos, ela experimentou a sua presença de forma tangível. 6 meses depois, ela me escreveu, contando como essa simples revelação tinha transformado não apenas a vida de prece dela, mas toda a sua relação com o Criador. Porque, minha querida, a forma como nós oramos reflete o que nós realmente acreditamos sobre o Criador. Se nós oramos casualmente, sem reverência, sem intenção, nós estamos dizendo, talvez sem nos darmos conta, que nós não consideramos que o encontro com Ele seja algo especial, algo sagrado, algo que merece o nosso melhor esforço. Mas quando nós nos aproximamos dele com reverência, com humildade, com a atitude que o Rei dos Reis merece, nós estamos proclamando com as nossas ações que nós entendemos quem Ele é e quão privilegiadas nós somos por podermos nos aproximar do trono dele. E o Criador responde a essa atitude. Ele honra a reverência. Ele se aproxima dos humildes. Ele revela os seus segredos àqueles que o buscam com todo o seu coração. Para te ajudar a crescer mais nessa linda relação com o nosso Senhor, eu quero te recomendar alguns livros que tocaram profundamente meu coração e o de muitas outras mulheres que buscam uma comunhão mais íntima com o Criador. São ferramentas valiosas sobre a vida de prece e a busca pelo Espírito Divino que podem te levar a lugares mais profundos no seu caminhar com Ele. Você encontrará os links na descrição para que você possa conferir. O Senhor pode usar esses tesouros para enriquecer o seu tempo com Ele de formas lindas. Agora eu quero compartilhar com você algo mais que o Espírito Santo colocou em meu coração. Há uma diferença entre orar e se encontrar com o Criador. Nós podemos orar sem realmente nos encontrarmos com Ele. Nós podemos dizer palavras, fazer pedidos, recitar orações, mas nunca tocar realmente o coração dele nem permitir que ele toque o nosso. Mas quando nós realmente nos encontramos com o Criador, algo se transforma no fundo do nosso ser. A presença dele marca o nosso espírito de tal forma que nós nunca mais voltamos a ser as mesmas. E esses encontros, esses momentos sagrados de verdadeira comunhão, raramente acontecem quando nós estamos em uma posição de total conforto. Acontecem quando há urgência em nosso espírito, quando há fome em nossa alma, quando há um desespero santo que nos leva a buscar a sua face com todo o nosso ser. O rei Davi o expressou lindamente. Uma coisa pedi ao sagrado, e a buscarei, que eu possa morar na casa do sagrado todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do sagrado e aprender em seu templo. Salmo 27:4. Uma coisa eu pedi, não uma lista de pedidos, não vários pedidos, uma coisa. E essa uma coisa era simplesmente estar na sua presença, contemplar a sua beleza, conhecer o seu coração. Esse é o tipo de fome espiritual que move o coração do Criador. Esse é o tipo de busca que ele recompensa com revelações profundas de si mesmo. E quando nós temos esse tipo de fome, esse tipo de sede espiritual, nós não queremos perder nenhum momento do tempo que podemos passar na sua presença. Nós não queremos que nada atrapalhe a comunhão. Nós não queremos que o conforto físico nos distraia da intimidade espiritual.
Permita-me contar sobre uma mulher que eu conheci anos atrás em um de meus encontros em Los Angeles. Ela se chamava Maria. Era mãe de 4 filhos e estava lutando com uma terrível ausência espiritual por mais de um ano. Irmã, ela me disse, eu oro todos os dias. Eu leio a minha Bíblia, eu vou à comunidade, mas eu sinto como se o Criador estivesse a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando eu perguntei sobre a vida de prece dela, ela me descreveu uma rotina muito familiar. Ela orava deitada todas as noites, geralmente enquanto adormecia, pedindo ao Criador que abençoasse a família dela e resolvesse os problemas dela. Mas eu nunca sinto que ele me ouve, ela continuou. Eu nunca sinto a sua presença. A minha vida espiritual se tornou tão árida, tão vazia. Eu expliquei a ela o que o sopro de Deus tinha me mostrado sobre a importância da postura na prece, e eu vi como os olhos dela se iluminaram com esperança. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela mudou completamente a sua rotina. Depois de colocar os filhos para dormir, ela se ajoelhou no quarto dela e buscou a face do Criador com uma intensidade que ela tinha esquecido que existia. Ela não orou por 5 minutos e foi dormir. Ela ficou lá por mais de 1 hora, derramando o coração dela, adorando, intercedendo, simplesmente desfrutando de estar na sua presença. E naquela hora, ela experimentou algo que ela não sentia há mais de 1 ano. A presença real do Criador encheu o quarto dela. Uma paz sobrenatural inundou a alma dela e, pela primeira vez em muito tempo, ela soube, sem dúvida, que o Criador tinha ouvido cada palavra. 3 meses depois, eu recebi uma carta de Maria que me fez chorar de alegria. Não apenas ela tinha voltado a sentir a intimidade com o Criador que tinha perdido, mas ela tinha começado a ver respostas milagrosas às preces que ela tinha feito por anos. Mas o mais lindo de tudo era o que ela escreveu. Irmã, eu redescobri o que significa realmente orar. Não é mais uma rotina, é um encontro. Não é mais uma obrigação, é um privilégio. Não é algo que eu faço para conseguir coisas do Criador, é algo que eu faço para conhecer o coração dele. Isso é o que acontece quando nós deixamos o conforto e buscamos a comunhão verdadeira. Nós redescobrimos a própria essência do que a prece deve ser. E aqui há algo mais que eu quero que você entenda, minha querida irmã. Quando nós oramos com a atitude correta, com a postura correta, com a reverência que o Criador merece, não apenas o nosso encontro com ele muda, mas a forma como ele pode nos usar também muda. Por quê? Veja bem, quando nós realmente conhecemos o Criador na intimidade da prece, quando nós estivemos na sua presença e tocamos o seu coração, nós carregamos algo dessa presença conosco quando nós saímos do nosso lugar secreto. Há uma unção, há um poder, há uma autoridade que vem de ter estado verdadeiramente em comunhão com o Altíssimo. E essa unção afeta tudo que nós tocamos, todos com quem nós falamos, todas as situações em que nós entramos. O rosto de Moisés brilhava depois de estar na presença do Criador. Êxodo 34, 29 e 30. Quando os aprendizes saíam de seus tempos de prece com o Mestre, eles carregavam algo da presença dele com eles. Atos 4 horas e 13. E quando nós saímos de um encontro real com o Criador, quando nós estivemos na sua presença, nós também carregamos algo dessa glória conosco. Mas esses encontros, essas experiências transformadoras, esses momentos que nos marcam para sempre, raramente acontecem em preces casuais, confortáveis, rotineiras. Acontecem quando há fome, quando há sede, quando há uma busca intencional e intensa pela face do Criador. E sabe o que eu descobri depois de tantos anos em meu trabalho? Que as mulheres que aprenderam a orar com reverência, que desenvolveram uma vida de prece profunda e íntima, são as que veem os maiores milagres em suas vidas. Não porque elas têm uma fórmula mágica, mas porque elas conhecem o Criador de uma forma que lhes permite confiar nele completamente, que lhes permite orar com fé genuína, que lhes permite esperar o impossível, porque elas conhecem o Deus do impossível. Eu me lembro de uma mulher em particular, ela se chamava Helena, que participou de um de meus encontros em Fênix há vários anos. Ela tinha um filho que tinha ficado em coma por 3 meses depois de um acidente de carro terrível. Os médicos tinham perdido toda a esperança. Eles tinham dito a ela para se preparar para o pior, mas Helena não aceitava essa sentença. Irmã, ela me disse depois do encontro, eu tenho orado por meu filho durante esses 3 meses, mas sinto que minhas preces não têm poder.
Quando ela me descreveu a vida de prece dela, eu imediatamente entendi o problema. Ela estava orando casualmente, sem a urgência, sem a intensidade, sem a reverência que uma situação tão desesperadora exigia. Helena, eu disse, quando seu filho está em perigo de morrer, você se senta tranquilamente para conversar sobre isso ou você corre, você grita, você faz tudo o que está ao seu alcance para salvá-lo? Ela entendeu imediatamente o que eu estava dizendo. Naquela noite, quando ela chegou ao hospital, em vez de fazer a prece rotineira, ela se ajoelhou ao lado da cama de seu filho e começou a clamar ao Criador com um desespero que ela nunca tinha experimentado antes. Não foi uma prece bonita, não foi uma prece perfeita, foi o clamor puro de uma mãe quebrantada que se recusava a aceitar a derrota. Ela ficou lá por horas intercedendo, chorando, adorando, declarando as promessas do Criador sobre a vida de seu filho. E em algum momento, durante aquela madrugada, enquanto ela estava prostrada em prece, ela sentiu uma presença tão real naquele quarto de hospital que ela soube que algo tinha mudado. Na manhã seguinte, o filho dela abriu os olhos pela primeira vez em 3 meses. Uma semana depois ele estava falando, 2 semanas depois ele voltou para casa completamente saudável. Os médicos chamaram de milagre inexplicável, mas Helena sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela tinha encontrado o lugar de prece que move o coração do Criador. Foi ela ter se ajoelhado? Em parte sim, porque a posição física refletiu a posição do coração dela, desesperada, humilde, totalmente dependente da bondade do Criador. E nessa posição, nessa atitude, ela tocou a graça de uma forma que as preces casuais dela nunca tinham alcançado. Agora, minha querida irmã, eu quero que você reflita comigo sobre algo profundo. Como nós sabemos se estamos realmente orando ou se estamos apenas recitando palavras? A diferença está no coração. A verdadeira prece brota de um coração que está realmente conectado com o Criador. É comunhão real, não apenas comunicação. Quando nós realmente oramos, algo se move em nosso espírito. Nós podemos sentir a presença do Criador, mesmo que sutilmente. Há uma sensação de que nós realmente estamos na sua presença, de que Ele está nos ouvindo, de que nós estamos tocando o coração dele. Mas quando nós apenas recitamos palavras, quando nós oramos de forma mecânica, sem vida, sem paixão, sem reverência, é como falar com o vento. As palavras saem dos nossos lábios, mas nunca chegam ao trono da graça. E sabe qual é uma das razões mais comuns pelas quais as nossas preces se tornam mecânicas? O conforto excessivo. Quando nós estamos confortáveis demais, quando não há nenhum desconforto físico para nos lembrar da seriedade do que nós estamos fazendo, é fácil para nossa mente se perder, para o nosso coração se desconectar, para as nossas preces se tornarem automáticas. Mas quando nós adotamos uma postura que exige um pouco de esforço, um pouco de sacrifício, um pouco de desconforto físico, o nosso corpo diz para o nosso espírito: isto é importante, isto merece atenção, isto vale o sacrifício. Eu não estou dizendo que você tem que se machucar fisicamente para orar bem. Eu estou dizendo que há algo poderoso que acontece quando nosso corpo participa do ato de adoração e prece. As pessoas com uma fé profunda entendem isso. Durante as suas orações, eles se movem para frente e para trás, envolvendo todo o corpo no ato de adoração. Os muçulmanos se prostram 5 vezes ao dia, reconhecendo com o corpo inteiro a grandeza do seu Deus. E nós, que temos o privilégio de nos aproximarmos diretamente da graça pelo sangue do Mestre, vamos fazê-lo de forma casual, sem reverência, sem reconhecer a magnitude do privilégio que nós temos? Não, minha querida. Nós merecemos algo melhor. O Criador merece algo melhor. A nossa relação com Ele merece algo melhor. Permita-me contar sobre uma revelação que eu tive anos atrás, durante um tempo de jejum e prece. Eu estava buscando o rosto do Criador por uma situação em meu trabalho muito difícil, e eu tinha estado orando deitada por vários dias sem sentir nenhum avanço espiritual. Uma madrugada, o divino sopro me acordou com uma convicção tão forte que eu não pude ignorá-la. Era como se uma voz suave me dissesse: como você pode esperar tocar o meu coração quando você nem está disposta a se sentir desconfortável fisicamente para buscar a minha face? Eu me levantei imediatamente, me ajoelhei no chão frio do meu quarto e comecei a orar como nunca antes eu tinha orado. Não foi fácil.
Os meus joelhos doeram, as minhas costas ficaram cansadas, mas o meu espírito estava mais alerta, mais conectado, mais sensível à sua presença do que em muitos dias. E naquelas horas de prece intensa, o Criador me deu a direção que eu precisava, a sabedoria que eu tinha buscado, a paz que a minha alma ansiava. Desde aquele dia, a minha vida de prece mudou para sempre. Não porque eu tinha descoberto uma fórmula mágica, mas porque eu tinha entendido que a postura física pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a encontrar a postura espiritual correta. Agora eu quero abordar algo que eu sei que está no coração de muitas de vocês. Talvez você esteja pensando, mas, irmã, eu já tentei orar de joelhos, mas dói, eu me canso, eu me distraio com desconforto. Minha querida, eu entendo completamente. Nós não temos a mesma condição física. Nem todas nós podemos nos ajoelhar por longos períodos. Nem todas nós temos a mesma resistência. Mas aqui está o ponto. Não se trata de quanto tempo você pode manter uma posição desconfortável. Se trata da atitude do coração que essa posição representa. Se você só pode se ajoelhar por 5 minutos antes que os seus joelhos reclamem, então ajoelhe-se por 5 minutos com todo o seu coração. Se depois você precisar se sentar erguida, faça-o. Se depois de um tempo você precisar se deitar, tudo bem. O que importa é que você começou com uma atitude de reverência, que você honrou o Criador com a sua postura tanto quanto seu corpo lhe permitiu, que você reconheceu que este encontro é sagrado e merece o seu melhor esforço. O Criador vê o seu coração, não apenas a sua postura. Ele conhece as suas limitações melhor do que você. O que ele está buscando é a intenção do coração, a atitude do espírito, o desejo genuíno de honrá-lo com todo o seu ser. Eu me lembro de uma senhora idosa que eu conheci anos atrás. Ela tinha mais de 80 anos e sofria de dores severas nos joelhos. Ela não podia se ajoelhar sem sentir uma dor extrema. Irmã, ela me disse, eu quero honrar o Criador com a minha postura quando eu oro, mas o meu corpo não me permite mais. Eu disse a ela, amada, quando você se senta erguida para orar, quando você se esforça para não se deitar casualmente, quando você mantém a sua mente alerta e o seu coração reverente, você está honrando o Criador tanto quanto alguém que pode se ajoelhar por horas. Porque, veja bem, a reverência não se mede pela perfeição da nossa postura física, ela se mede pela sinceridade da nossa atitude espiritual. Existem pessoas que podem se ajoelhar perfeitamente, mas com corações frios e distantes. E existem pessoas que não podem se ajoelhar, mas cujos corações estão completamente prostrados diante do Criador. O Criador vê o coração. Ele sempre vê o coração. Mas se você pode, ou se você puder, adotar uma postura física que reflita a reverência, que demonstre que este encontro é especial para você, que mostre que você está disposta a se sentir um pouco desconfortável para buscar a sua face, então faça. Porque quando você o fizer, você não apenas estará honrando o Criador, você estará treinando seu próprio espírito na arte da reverência, na disciplina da humildade, na prática da verdadeira adoração. E essas são lições que a sua alma precisa aprender. São atitudes que o seu espírito precisa desenvolver. São hábitos que transformarão não apenas a sua vida de prece, mas toda a sua relação com o Criador. Permita-me perguntar algo, minha querida irmã. Quando foi a última vez que o seu tempo de prece foi tão poderoso, tão íntimo, tão transformador, que você não queria que terminasse? Quando foi a última vez que você esteve tão consciente da presença do Criador que as lágrimas fluíram naturalmente dos seus olhos? Quando foi a última vez que você saiu de um tempo de prece se sentindo completamente mudada, como se tivesse tocado o céu? Se você não consegue se lembrar, se já se passaram semanas ou meses desde que você experimentou isso, talvez seja a hora de examinar não apenas o conteúdo de suas preces, mas a forma como você se aproxima do Criador, porque Ele quer encontros poderosos com você. Ele quer se revelar a você de formas profundas e íntimas. Ele quer que você experimente a sua presença, o seu amor, o seu poder em sua vida diária. Mas esses encontros exigem algo de nossa parte. Exigem que nós saiamos de nossa zona de conforto, que nós deixemos a familiaridade e busquemos a intimidade verdadeira. E às vezes essa mudança começa com algo tão simples como a posição do nosso corpo quando oramos. Não porque a posição tenha poder, mas porque ela reflete e promove a atitude do coração que o Criador está buscando,
humildade, reverência, seriedade, intenção. Agora eu quero compartilhar com você uma verdade que pode revolucionar completamente a sua vida de prece. A diferença entre orar sobre os seus problemas e orar a partir da presença do Criador. Muitas vezes nós oramos sobre as nossas circunstâncias, oramos sobre os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas necessidades, e essas preces são válidas. O Criador quer que nós venhamos a Ele com tudo o que está em nosso coração. Mas há algo mais poderoso do que orar sobre os nossos problemas. É orar a partir da presença do Criador. Qual é a diferença? Quando nós oramos sobre os nossos problemas, o nosso foco está nas circunstâncias, nas dificuldades, no que precisa mudar. Mas quando nós oramos a partir da presença do Criador, o nosso foco está nele, no poder dele, na bondade dele, na soberania dele sobre todas as coisas. A partir da presença do Criador, os nossos problemas parecem diferentes. A partir da perspectiva do trono, as nossas montanhas parecem grãos de areia. A partir da intimidade com o Todo-Poderoso, as nossas impossibilidades se tornam oportunidades para milagres. Mas para orar a partir da presença do Criador, primeiro nós temos que chegar à sua presença. E isso exige tempo, exige foco, exige que nós nos aproximemos dele com a reverência que ele merece. E sabe o que eu descobri? Que é muito mais fácil encontrar a sua presença quando nós nos aproximamos dele com uma postura física que reflete reverência, humildade, honra. Não é mágica. É simplesmente que quando nosso corpo está em uma posição de adoração, o nosso espírito naturalmente segue essa direção. Quando eu me ajoelho para orar, o meu corpo está dizendo para minha alma: isto é sagrado. Estamos na presença do Rei. Este encontro merece todo o nosso respeito e atenção. E nessa atitude, nessa postura do coração, é muito mais fácil encontrar o lugar onde a sua presença é real, tangível, transformadora. A partir desse lugar, a partir dessa intimidade com Ele, eu posso orar sobre as minhas circunstâncias com fé, com autoridade, com a confiança que vem de conhecer o seu coração. Mas se eu nunca chego à sua presença, se as minhas preces nunca passam de pedidos superficiais, eu perco o poder, a perspectiva, a paz que vem de orar a partir do lugar secreto do Altíssimo. Permita-me contar sobre uma experiência que ilustra perfeitamente isso. Há alguns anos, eu estava enfrentando uma questão financeira em meu trabalho. As dívidas se acumulavam, as doações tinham diminuído e parecia que nós teríamos que fechar várias de nossas obras. Por dias, eu orei sobre esse problema, pedindo ao Criador que providenciasse, que abrisse portas, que enviasse a ajuda que nós precisávamos. Mas as minhas preces pareciam vazias, sem poder, como se eu estivesse falando com o vento. Uma noite, em vez de orar sobre o problema financeiro, eu decidi simplesmente buscar a presença do Criador. Eu me ajoelhei no meu escritório e comecei a adorar, a agradecer, a me focar completamente em quem Ele é em vez do que eu precisava dele. Eu fiquei lá por horas, simplesmente desfrutando da sua presença, lembrando da sua fidelidade no passado, meditando no seu caráter, enchendo meu coração com a realidade do seu amor e do seu poder. E, aos poucos, enquanto eu estava naquela atmosfera de intimidade com Ele, a minha perspectiva começou a mudar. Os problemas financeiros não desapareceram, mas já não pareciam impossíveis. A preocupação se transformou em fé. A ansiedade se tornou paz. A partir daquele lugar de intimidade com Ele, eu pude orar sobre a situação financeira com uma autoridade e uma confiança que eu não tinha tido antes. Já não era uma súplica desesperada, era uma declaração de fé baseada no conhecimento íntimo do seu caráter. E em menos de 2 semanas, as respostas começaram a chegar de formas que eu nunca teria imaginado. Doações inesperadas, portas que se abriram milagrosamente, provisão que veio de direções completamente imprevisíveis. Qual foi a diferença? Eu não mudei as palavras da minha prece. Eu mudei o lugar de onde eu orava. Em vez de orar a partir da minha necessidade, eu orei a partir da sua presença. Em vez de me focar no problema, eu me foquei nele. E essa transformação na minha vida de prece começou com uma decisão simples: me ajoelhar, buscar a sua face com reverência e passar tempo de verdade na sua presença antes de apresentar os meus pedidos. Agora, minha querida irmã, eu quero que você imagine algo.
Imagine que a presidente do seu país a convidasse para uma reunião privada em seu gabinete. Como você se aproximaria dessa reunião? Você iria vestida de forma casual? Chegaria atrasada? Sentar-se-ia de forma informal? Claro que não. Você se vestiria com respeito, chegaria cedo, sentar-se-ia erguida, daria toda a sua atenção e respeito. Por quê? Porque você entenderia a importância da pessoa com quem você está se reunindo. Porque você reconheceria a honra que representa ser convidada para a presença dela. Agora, minha querida, toda vez que você ora, você está sendo convidada para uma audiência privada com o Rei do Universo. Você está entrando na presença daquele que criou as galáxias com a sua palavra, daquele que sustenta todas as coisas com seu poder. Ele não merece pelo menos a mesma reverência que você daria a um líder humano? Eu não estou dizendo que você tem que se vestir formalmente para orar, embora não seria má ideia fazê-lo de vez em quando. Eu estou dizendo que a atitude do seu coração, refletida na postura do seu corpo, deve reconhecer a magnitude do privilégio que você tem. Você está entrando no lugar mais sagrado. Você está sendo convidada para uma intimidade com o Criador que os anjos desejariam experimentar. Você está sendo recebida na presença daquele que é santo, santo, santo. Isso merece reverência, isso merece honra, isso merece que você se aproxime com a humildade e o respeito que correspondem a um privilégio tão grande. Sim. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa para a gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.